Saudações, torcida tricolor! Preparem o coração, porque as emoções estão a mil. Hoje, trazemos uma notícia que promete sacudir as estruturas do Fluminense Futebol Clube. O que pode ser melhor do que uma disputa entre gigantes do futebol mundial? É isso mesmo, meus amigos. Estamos falando de uma verdadeira guerra de bilhões. Newcastle e PSG estão com olhos atentos nas ações do nosso Flusão, e a pergunta que não quer calar é: quem será o novo dono da SAF? Imagine o cenário: de um lado, os riquíssimos sheiks sauditas, prontos para investir pesado e transformar o Newcastle em uma potência mundial. Do outro, os magnatas do Paris Saint-Germain, que já mostraram do que são capazes ao trazer estrelas como Neymar, Messi e Mbappé. Agora, ambos querem o Fluminense em suas prateleiras, e o que isso significa para nós, torcedores apaixonados? A discussão gira em torno da venda da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Flu, um tema que tem gerado um verdadeiro alvoroço nos bastidores. Afinal, o que está em jogo aqui vai muito além de números e ações. É o futuro do clube, a entrada de investimentos que podem revolucionar nossa história, e, claro, a reação da torcida, que sempre teve um papel fundamental na trajetória do tricolor. As implicações dessa venda podem ser profundas, e é isso que vamos explorar. E não podemos esquecer, essa disputa entre Newcastle e PSG não é apenas uma questão de quem vai comprar a SAF. Ela pode impactar diretamente o desempenho do nosso time em campo. Com novos investidores, a expectativa é que venham contratações de peso, reforçando nosso elenco e elevando a qualidade do futebol apresentado. Isso gera uma esperança imensa na torcida, que sonha em ver o Fluminense brigando por títulos e conquistando vitórias memoráveis. Mas antes de mergulharmos de cabeça nessa trama cheia de reviravoltas, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like maroto para dar aquela força. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo as melhores notícias do Fluminense. Então, se você é apaixonado por esse clube, fique ligado. Ao longo deste vídeo, vamos explorar 4 ângulos diferentes dessa notícia bombástica. Primeiro, falaremos sobre o impacto tático que a venda da SAF pode ter no desempenho do nosso time em campo. Em seguida, vamos analisar o que essa entrada de investidores bilionários significa para o Fluminense no mercado futebolístico e como isso altera a dinâmica do nosso futebol. Também daremos uma olhada na trajetória histórica do Fluminense, refletindo sobre mudanças de gestão e como elas podem moldar nossa cultura. Por fim, faremos uma síntese de tudo o que foi discutido, trazendo à tona reflexões sobre o futuro do clube com novos investidores. Preparem-se, porque a jornada está apenas começando. A disputa entre Newcastle e PSG promete ser um verdadeiro espetáculo, e quem está no meio disso? Nós, torcedores do Fluminense, que temos o direito de sonhar grande. Ângulo tático: o impacto da venda da SAF no desempenho do time fala, torcida tricolor. Vamos direto ao ponto. O que a venda da SAF pode significar para o nosso Fluminense dentro de campo? Essa mudança pode trazer um impacto gigantesco no desempenho do time, e é sobre isso que vamos falar agora. Quando pensamos em novos investidores, a primeira coisa que vem à mente é o dinheiro. E isso abre portas para contratações de peso. Imagine o Fluminense recebendo um aporte financeiro robusto, trazendo jogadores de nível internacional, aqueles craques que sempre sonhamos ver com a camisa tricolor. O que isso poderia significar para o nosso desempenho em campo? Vamos analisar. Olhemos para o PSG, que se tornou uma potência na Europa após a entrada de investidores do Catar. O clube trouxe estrelas que mudaram sua história, como Neymar e Mbappé. O que podemos aprender com isso? A força do investimento não está apenas nas contratações, mas também na estruturação do clube. Uma nova gestão pode revolucionar a maneira como o Fluminense é administrado, desde a formação da base até a preparação do time para as competições. É claro que o investimento é fundamental, mas a filosofia de trabalho também é crucial. Novos métodos de treinamento, foco em nutrição e análise de desempenho podem elevar o patamar do nosso time. E isso não se limita apenas aos jogadores. A contratação de um treinador de alto nível e uma comissão técnica qualificada pode mudar a dinâmica do time e trazer resultados positivos.
Mas é preciso ter cautela. Mudanças na gestão podem gerar instabilidade no elenco. Jogadores podem ficar inseguros, e isso pode refletir no desempenho em campo. O equilíbrio é essencial, e a torcida terá um papel fundamental nesse processo. A energia da arquibancada, o amor e a paixão que caracterizam o nosso clube podem ser o combustível necessário para transformar essa transição em algo positivo. E não podemos esquecer da nossa base. O Fluminense sempre foi conhecido por revelar grandes talentos. Se a nova gestão se comprometer a investir na formação de atletas, podemos ter um futuro brilhante pela frente. Imagine ver um jovem da base brilhando no cenário internacional, vestindo a camisa do Flusão e levando nosso nome ao topo. Isso seria sensacional. Agora, deixo uma reflexão. O que você, torcedor, considera mais importante para o futuro do nosso Fluminense? Trazer estrelas consagradas ou investir na base e na formação de novos talentos? Sua opinião é fundamental, então compartilhe nos comentários. Vamos juntos construir essa reflexão sobre o futuro do nosso querido Fluminense. Ângulo de mercado. O que a entrada de investidores bilionários significa para o Fluminense? Agora vamos mergulhar no aspecto de mercado, um tema que sempre gera polêmica e emoção. O que está em jogo, torcedor? A entrada de investidores bilionários pode significar uma revolução não apenas para o Fluminense, mas para todo o cenário futebolístico brasileiro. Vamos explorar o que isso pode representar. Primeiro, é importante entender que o futebol é um negócio. Um negócio que movimenta bilhões e que, se bem administrado, pode gerar lucros significativos. O Fluminense, com a sua rica história e tradição, tem um potencial enorme de mercado. Imagine um clube que se destaca não apenas em campo, mas também financeiramente, atraindo mais torcedores, patrocinadores e parcerias comerciais. É isso que a nova gestão pode proporcionar. Quando falamos em investidores do porte de Newcastle e PSG, estamos lidando com uma nova dinâmica. Esses clubes não estão apenas comprando ações, eles estão investindo em projetos a longo prazo. Um exemplo claro é o Manchester City, que, após a compra por investidores árabes, se tornou uma potência global, não apenas pelo investimento em jogadores, mas também pela construção de uma marca forte e reconhecida mundialmente. O Fluminense pode seguir esse caminho e se estabelecer como um dos grandes do Brasil e do mundo. Outro exemplo que não podemos deixar de lado é o Chelsea, que, com a chegada de investidores bilionários, transformou-se em um dos clubes mais vitoriosos da Europa. A injeção de capital permitiu que o clube contratasse estrelas e montasse um elenco competitivo, resultando em títulos e prestígio internacional. O Fluminense, com uma gestão adequada e visão de futuro, pode trilhar um caminho semelhante, atraindo talentos e conquistando títulos que há muito não vemos nas Laranjeiras. Mas não podemos esquecer que isso também traz desafios. O mercado é competitivo e, com a entrada de novos investidores, a pressão para obter resultados será ainda maior. A torcida, que sempre foi uma força vital, precisará estar unida e apoiar o clube nesse momento de transição. É fundamental que, com a chegada de novos recursos, o Fluminense mantenha sua identidade e valores que sempre nos caracterizaram. Pensando em comparação, como estão se saindo clubes que passaram por processos semelhantes? O Flamengo, por exemplo, passou por uma reestruturação que o levou a conquistar títulos importantes e a se destacar no cenário nacional e internacional. Com a entrada de novos investidores, o clube carioca conseguiu fortalecer sua base, investir em infraestrutura e, principalmente, montar um elenco de qualidade. O que será que o Fluminense precisaria fazer para seguir esse caminho vitorioso? Além disso, temos o caso do Paris Saint-Germain, que, após a aquisição por investidores do Catar, não apenas trouxe estrelas como Neymar e Mbappé, mas também se tornou um símbolo de modernidade e inovação no futebol. O Fluminense pode se inspirar nesse modelo, buscando não apenas reforços para o elenco, mas também inovações em sua gestão e marketing, atraindo um público ainda maior e consolidando sua marca. Para fechar esse capítulo, deixo uma reflexão. Você acredita que a entrada de investidores bilionários transformará o Fluminense em uma potência do futebol brasileiro, ou isso pode trazer mais riscos do que benefícios? Sua voz é muito importante, então não esqueça de comentar. Vamos debater sobre o futuro do nosso amado clube. Ângulo histórico.
A trajetória do Fluminense em relação a mudanças de gestão agora. Vamos dar um passo para trás e refletir sobre a rica e emocionante história do Fluminense em relação a mudanças de gestão e propriedade. É fundamental entendermos como nosso clube chegou até aqui e como as transições anteriores impactaram nossa cultura e identidade. A trajetória do Fluminense é marcada por momentos de glória, mas também por desafios e reestruturações. Desde a sua fundação em 1902, o clube passou por diversas fases, cada uma delas moldando o que somos hoje. As mudanças de gestão sempre trouxeram consigo novas esperanças, mas também incertezas. O que será que a história nos ensina sobre as transições que estamos vivendo agora? Um exemplo que não podemos ignorar é a era do futebol profissional no Brasil. Nessa transição, o Fluminense teve que se adaptar a novas realidades do mercado e da competição. Com a profissionalização, surgiram novos desafios e oportunidades, e o clube teve que se reinventar. Agora, com a possibilidade de novos investidores, estamos diante de uma nova era que pode ser tão transformadora quanto aquela. Além disso, é importante lembrar que o Fluminense já passou por outras mudanças de propriedade que deixaram marcas profundas na sua cultura. A chegada de novos gestores, como na década de 1980, trouxe um sopro de esperança, mas também gerou tensões. A torcida se uniu, mas a pressão por resultados muitas vezes pesou sobre os ombros dos jogadores e da comissão técnica. Essa história nos mostra que cada mudança traz consigo um novo capítulo, e que a forma como lidamos com essas transições pode definir o nosso futuro. A cultura do Fluminense, que sempre se destacou pela sua paixão e por uma torcida fiel, precisa ser preservada. A identidade do clube é seu maior patrimônio. As mudanças são necessárias, mas a essência tricolor deve permanecer intacta. O Fluminense não é apenas um clube de futebol, é uma família, uma comunidade que respira futebol, e isso é algo que não pode ser esquecido, independentemente de quem esteja à frente. Outro aspecto a ser considerado é a capacidade de adaptação. O Fluminense já passou por crises e desafios, mas sempre se levantou, mais forte e mais unido. Essa resistência é uma marca registrada do nosso clube. Se a nova gestão conseguir compreender e respeitar essa cultura, temos tudo para desbravar novos caminhos de sucesso. E, para finalizar este capítulo, quero saber de você, torcedor, o que você acha que define a identidade do Fluminense? É a nossa história, a nossa torcida, ou algo mais? Vamos debater nos comentários. A sua opinião é essencial para entendermos juntos o que o futuro nos reserva. Chegamos ao capítulo final desta jornada de reflexões sobre o Fluminense e o que a possível venda da SAF pode significar para o nosso futuro. Ao longo dos últimos 4 capítulos, exploramos diferentes ângulos dessa situação que promete mudar a trajetória do nosso amado clube. Agora, é hora de integrar tudo isso e fazer uma síntese do que podemos esperar. A disputa entre Newcastle e PSG por nossa SAF não é apenas uma questão financeira. É uma oportunidade de transformação, uma chance de escrever um novo capítulo na história do Fluminense. Os impactos podem ser profundos, tanto dentro de campo quanto fora dele. Ao mesmo tempo que podemos sonhar com grandes contratações e um time mais competitivo, precisamos estar cientes dos desafios que uma nova gestão traz. Neste momento, a esperança é o sentimento que nos move. O torcedor tricolor sempre teve um papel fundamental, e agora, mais do que nunca, precisamos nos unir em torno do nosso clube. A energia da arquibancada pode ser o fator diferencial que fará o Fluminense prosperar, não apenas como um time de futebol, mas como uma marca forte e respeitada no cenário global. É um momento de mudança, mas as raízes do Fluminense devem permanecer firmes. Nossa cultura, nossa identidade e nossos valores são inegociáveis. Precisamos ter certeza de que, independentemente de quem esteja à frente, o amor pelo clube continuará a ser o que nos une. A torcida deve ser a voz ativa nesse processo, cobrando transparência, comprometimento e respeito à história do Flusão. Agora, vamos refletir sobre algumas questões que levantamos nos capítulos anteriores. No capítulo 2, discutimos como a venda da SAF pode impactar o desempenho do time em campo. Muitos torcedores expressaram suas preocupações sobre a continuidade de jogadores importantes e a necessidade de reforços.
Como podemos garantir que essas mudanças não afetem nossa base? A resposta está em manter um diálogo aberto entre a diretoria e a torcida, para que todos saibam que a essência tricolor não será perdida. No capítulo 3, falamos sobre o que a entrada de investidores bilionários significa para o Fluminense no mercado futebolístico. A comparação com clubes como o Manchester City e Chelsea gerou discussões acaloradas. A torcida se dividiu entre os que sonham com um futuro brilhante e os que temem a perda da identidade do clube. É crucial que, ao abraçarmos novas oportunidades, não deixemos de lado o que nos torna únicos. Como podemos equilibrar essa balança? No capítulo 4, refletimos sobre a história do Fluminense em relação a mudanças de gestão. A torcida se lembrou de momentos de glória e também de desafios enfrentados ao longo dos anos. As opiniões foram diversas, mas uma coisa é certa: a paixão pelo clube é inabalável. Precisamos transformar essa paixão em ação, garantindo que a nova gestão respeite nossas tradições e valores. Por fim, a pergunta que fica e que todos nós devemos refletir: como podemos, juntos, construir um futuro brilhante para o Fluminense? O que cada um de nós pode fazer para apoiar nosso clube neste momento de transformação? Deixe suas ideias e sentimentos nos comentários. Vamos juntos, como uma verdadeira família tricolor, continuar a sonhar e a lutar pelo nosso Fluminense. Agora é hora de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar suas opiniões. O Fluminense é nosso, e a jornada está apenas começando. Vamos juntos, rumo ao futuro tricolor.